Você consegue imaginar uma mulher forte na selva? Quão poderosa ela pode ser, sem companheiros? Sozinha, facilmente derrota um crocodilo com saúde plena. Faz uma armadilha para pegar um javali e decide soltá-lo. Felizmente, no final, ganha $1 milhão e volta para casa para um banquete. Essa mulher se chama Xiao Mei. E é gerente de uma padaria. Também é uma entusiasta de sobrevivência na selva. Domina vários estilos de vida ao ar livre. Em casa, é uma mãe solteira. Segundo ela, quando era jovem, foi uma garota problemática. Foi expulsa de 7 escolas em um ano. Com muito esforço, conseguiu entrar na universidade, mas acabou engravidando inesperadamente. Ela disse que havia tantas pessoas que não sabia quem era o pai. Ele também não se sente à vontade para pedir um teste de paternidade, mas ele ainda ama muito seu filho. A razão para participar deste desafio é porque o dinheiro para o leite do bebê está acabando. E seu parceiro, Gangdan, também é uma pessoa determinada. Ele se formou na Academia de Polícia Americana para Brancos. É especialista em vários tipos de armas de fogo. E participou das guerras no Afeganistão e no Iraque. É um verdadeiro homem que esteve no campo de batalha. Sua esposa em casa ainda lhe deu 7 filhos. Pode-se dizer que é muito feliz, mas a razão para participar desta vez é porque o custo de tantos filhos é muito alto. Então ele quer ganhar um dinheiro extra no programa. Depois de um tempo, os dois se encontram na praia. Vendo o Gundam tão poderoso, a sensação de segurança da Xiao Mei ficou completamente preenchida. Ela mal podia esperar para ter uma conversa mais profunda com ele, comparada aos outros competidores anteriores. Em relação aos itens que prepararam, o grupo deles trouxe pouquíssimos itens, tão poucos que é até lamentável. Apenas o machado de mão do Gangdan. E o equipamento rudimentar de fazer fogo da Xiao Mei. Nem mesmo uma panela de ferro eles têm, mas, felizmente, o mapa mostra que os recursos próximos são abundantes. Só precisamos encontrar um lugar para montar o acampamento. Sobreviver por 21 dias não será problema algum. Então, os dois discutiram um pouco e começaram a jornada. No caminho, Gangdan explicou que ele é um policial veterano com 26 anos de experiência. Isso tranquilizou Xiao Mei sobre seu mal-estar físico. A segurança está nas suas próprias mãos. Xiao Mei, por outro lado, disse: vamos primeiro encontrar um acampamento. Depois de procurar um pouco, encontraram um lugar perfeito. O local não era apenas espaçoso, mas também tinha uma grande árvore que podia servir de suporte. Eles decidiram montar o acampamento ali. Enquanto trabalhavam, Gangdan ainda conversava com Xiao Mei de forma intermitente. Chegou ao ponto de tirar uma cruz de madeira antiquada, dizendo que era um tesouro de família. Mas Xiao Mei só pensava em montar o acampamento. Ela não queria dar atenção a Gangdan. Nesse momento, o tempo começou a escurecer. Se não começarem a se preparar, a noite será difícil de passar, porque o Gundam não sabe usar esse tipo de arco para fazer fogo. Só a Xiao Mei, essa meia-boca de especialista em sobrevivência, poderia tentar operar, mas o ambiente da floresta tropical é muito úmido. E, mesmo depois de Xiao Mei produzir várias faíscas, elas se apagaram. Após algumas tentativas fracassadas, ela também desistiu. Parece que à noite só restará aguentar as picadas dos mosquitos para dormir. Mas além dos mosquitos, as plantas na árvore também se juntaram à diversão. Felizmente, no final, não atacaram os dois gigantes. Caso contrário, acordar e encontrar uma aranha no rosto provavelmente seria um trauma para a vida toda. No dia seguinte, os dois tentaram mais uma vez viver normalmente, mas ainda só viram fumaça, sem fogo. Agora, eles têm apenas 2 opções diante deles. A primeira é arriscar beber a água do riacho. O risco é que essas fontes podem conter bactérias. Se forem infectados, só poderão desistir. A segunda é esperar que Xiao Mei consiga acender o fogo. Mas, neste momento, ambos estão tão sedentos. Suas gargantas quase estão pegando fogo. Finalmente, após uma luta íntima, eles ainda decidiram ir até a beira do riacho para beber um pouco. Gangdan tomou alguns goles rapidamente e percebeu que estava tudo bem. Xiao Mei também bebeu um pouco. Depois, os dois ainda nadaram no riacho. Após um descanso, os dois voltaram ao acampamento para continuar a vida, mas o resultado ainda foi um fracasso. À noite, os dois exibiam uma expressão de desânimo total, deixando-se picar por mosquitos, mas, por causa do prémio de 1 milhão, tinham que continuar. Xiao Mei queria se abraçar para se aquecer e dormir. Mas Gangdan disse que não podia trair a esposa. De jeito nenhum queria abraçar Xiao Mei, deixando Xiao Mei sem confiança. Assim que amanheceu, ela confrontou Gangdan. Porque você não quer dormir abraçado consigo mesmo? Mas a resposta do Gangdan o deixou sem palavras. Estar tão próximo de alguém que não seja minha esposa é muito estranho para mim. Uma jovem tão bonita e encantadora, pedindo um abraço na sua frente e você recusa. Pelo visto, Gangdan e sua esposa definitivamente são um caso de amor verdadeiro. Após uma discussão acalorada, Xiao Mei sentia-se cada vez mais injustiçada. Nunca em sua vida um homem ousou desprezá-la dessa forma. Gangdan, por sua vez, ainda não tinha entendido a situação, e continuava falando sobre sua vida feliz com a esposa, sem perceber que ao lado, Xiao Mei já estava chorando copiosamente. Ele estava deitado no chão sozinho, afastando a má sorte. Embora já quisesse desistir naquele momento, ele tinha que continuar por causa da filha. Felizmente, a persistência valeu a pena. Depois de meia hora de esforço incansável, Xiao Mei finalmente conseguiu acender o fogo. Ao ver isso, Gangdan sentiu-se profundamente arrependido. Correu rapidamente para pedir desculpas a Xiao Mei. Depois, para compensar, ficou agachado no chão cortando lenha. Ele sabia o quanto esse fogo era difícil de manter, e se apagasse, era muito provável que nunca mais o visse. Só que ele já passou dos 50 anos, e ficou exausto, ofegante, após menos de 5 minutos de trabalho. Xiao Mei percebeu que ele estava um pouco estranho,
e chamou imediatamente a equipe médica. O resultado foi surpreendente após o exame. Gangdan estava com hipoglicemia grave. A carga de trabalho como modelo quase causou uma parada cardíaca. Ao ouvir essa notícia, Gangdan sabia que sua carreira na selva estava acabada, mas, felizmente, ele não perdeu a Xiaomei. Então, ele pediu desculpas sinceras à Xiaomei. Depois de ser perdoado, ele também deixou o desafio. A pobre Xiaomei, ao chegar aqui, ainda não tinha sequer tocado em um homem, e teve que viver sozinha, em completa solidão. Embora ela tivesse muito medo das noites sozinha, o que ela temia ainda mais era não ter sustento no futuro, para apoiar a educação das crianças. Isso talvez seja o amor de mãe. À noite, sem o Gangdan para dividir as picadas de mosquito, ele foi mordido por todo o corpo. Olhe para esta parte da barriga, e você saberá o quanto ele sofreu ontem à noite. Para evitar os mosquitos, Xiaomei levantou cedo para melhorar o acampamento, mas o estômago começou a roncar inoportunamente. Sem escolha, ele foi até a praia procurar comida. Ele encontrou um coco coberto de terra, sem se importar se estava estragado. Decidiu abrir para ver. O sabor da polpa dentro quase o fez vomitar a comida do ano passado. Parece que precisa procurar um fresco debaixo da palmeira. Por sorte, não muito longe da praia, havia um. Ao se aproximar, percebeu que um coco havia caído no chão. Pelo aspecto alaranjado, provavelmente caiu nos últimos 2 dias. Xiaomei rapidamente pegou e abriu para provar, mas, sem prestar atenção, o coco derramou todo em suas coxas. Ainda bem que ele manteve as pernas fechadas. Conseguiu preservar essa preciosa fonte de água. À noite, Xiaomei, que estava dormindo profundamente, foi de repente acordada pelo barulho próximo. Parecia que havia alguns javalis passeando. Nesse momento, Xiaomei teve uma ideia instantaneamente. No dia seguinte, ele foi ao lugar onde os javalis costumam aparecer, e fez uma armadilha com troncos e cordas. Depois, coloca comida no meio, esperando pegar um javali desavisado à noite. Um javali jovem, mas, ao verificar, ele ficou muito decepcionado. A comida realmente foi toda comida, mas nem um único pelo de javali foi encontrado. Parece que ele terá que recorrer à casca de árvore novamente. Chegamos ao 18º dia do desafio. Xiaomei, que estava com fome há vários dias, hoje finalmente teve um pouco de sorte. Viu um crocodilo na beira do riacho. Dormindo preguiçosamente, embora estivesse com muito medo. Ainda assim, pegou o dinheiro do arroz e correu para lá. Isso não vai entrar em você de jeito nenhum. Por ser a primeira vez que mata, Xiaomei não tinha nenhuma experiência. Só pode segurar o machado, cortar e pedir desculpas ao mesmo tempo. Agora faltam 3 dias para o fim do desafio. Se economizar na comida, este crocodilo será definitivamente suficiente. Xiaomei diz que aprendeu muitas coisas aqui. Mas matar é o que mais o faz sofrer. Uma crocodilo inteiro estraga facilmente se ficar muito tempo. Por isso, ele fez uma grelha. Planejo usar todo o restante da carne para fazer carne seca. Guardar para depois. Parece que as mulheres sabem como economizar. Se o Gangdan estivesse aqui, provavelmente comeria tudo de uma vez. A carne de crocodilo assada fica muito macia. Tem uma textura parecida com a do frango. Se pudesse adicionar um pouco de cominho e sal, ficaria perfeito. À noite, Xiaomei ainda era perturbada por insetos. Não havia uma parte do corpo que estivesse bem. Em total desespero, ele lembrou de um tutorial online sobre usar urina para afastar insetos. Então, ele se molhou com a urina. Depois, passou cinzas de fogo por todo o corpo. Finalmente, os insetos ao redor se acalmaram. Chegamos ao 19º dia do desafio. Xiaomei, que estava descansando no acampamento, de repente ouviu um barulho vindo da armadilha. Ela correu para ver, e descobriu que um javali estava preso. Então, pegou o machado e se aproximou devagar, quando todos achavam que ela mataria o javali. Xiaomei fez algo inesperado. Isso mesmo, ela cortou a corda que prendia o javali. Deixe-o ir. Xiaomei disse que faltam apenas 2 dias para o fim do desafio. Ela não está precisando de comida agora. Não há necessidade de matar por matar. Além disso, os filhos dele podem acabar vendo este vídeo no futuro, então é importante dar um exemplo de bondade para eles. Tenho que admitir que a declaração de Xiaomei está absolutamente correta, se for apenas por diversão momentânea, e começar a saquear sem limites os recursos do ambiente selvagem. Então, a diferença para um ladrão é que não está usando uma máscara. Finalmente chegamos ao 21º dia do desafio. Só de pensar em ganhar o prémio de 1 milhão. Xiaomei estava muito animada. Ele já estava farto dos mosquitos daqui. Verificou novamente para não deixar nada para trás. Depois de abrir o mapa e conferir o caminho, iniciou a última jornada. Os galhos secos e espinhos ao longo do caminho quase cortaram a sola do seu pé. Ainda bem que já tinha passado tanto tempo vivendo assim. Já tinha se transformado em carne seca defumada. E ainda encontrou uma grande piton. Por sorte, a cobra tinha acabado de comer e não demonstrou interesse pela Xiaomei, deixando-a passar tranquilamente. No fim, depois de muitas dificuldades, Xiaomei finalmente conseguiu embarcar no veículo de evacuação da equipe do programa. Ele está muito feliz por não ter desistido deste desafio e lamenta pela saída do Gangdan. Bem, a história de hoje termina aqui. Siga-me e nos vemos no próximo episódio. Sobreviver 21 dias na selva não só rende $500 mil, mas também garante conquistar o coração da amada. Você participaria de um desafio assim? Esse aqui parece o Biar também. Um homem de baixa qualidade chamado Steel EGG. É um pescador da Louisiana, nos Estados Unidos. Desde pequeno, ele é fascinado por sobrevivência na natureza e gosta de capturar
Criaturas estranhas por aí, os parentes e amigos, ao saberem que ele participaria deste desafio, acharam que não demoraria muito para ele desistir. Mas por quanto tempo exatamente ela pode aguentar? Ainda depende de quão bem a protagonista Xiaomei se sai. Pelo que vimos até agora, ela tem-se saído bem. A equipe do programa deu uma nota alta de 7,3. E a protagonista Xiaomei é uma garota cavalo vinda de São Francisco. Com apenas 26 anos, ela não tem nenhum emprego e passa os dias participando de atividades ao ar livre. Foi no caminho para participar de atividades ao ar livre. Isso também fez com que ele aprendesse muitas técnicas de sobrevivência na selva. Por fim, a equipe do programa deu a ele uma pontuação de 6,1. Depois de um tempo, os dois conseguiram se encontrar na praia. Desta vez, eles não levaram muitas coisas, apenas um facão e uma panela. E também a linha de pesca tipo arpão. De acordo com o mapa, os dois estão em uma ilha isolada nas Filipinas. Agora eles precisam se manter hidratados, ir para a praia leste onde há mais água subterrânea, e então procurar um lugar para construir abrigo por lá. Depois sobreviver por 21 dias, antes de ir para outra ilha a 3 km de distância. A evacuação da ilha está cheia de mosquitos. Durante todo o caminho, os dois eram picados aqui ou ali. Felizmente, esses mosquitos não carregam vírus mortais. Caso contrário, o desafio teria terminado logo no início. Eles levaram apenas 3 horas para chegar à região leste do mar. Xiaomei já estava sendo picada por mosquitos e não aguentava mais. Ela correu e pulou direto no mar, sentindo o frescor no corpo. Os dois começaram a planejar um abrigo, mas já estava ficando tarde. Eles decidiram passar a noite ao relento. Por não terem um acendedor, Gangdan cortou alguns bambus para usar no dia a dia. Quando ele terminou suas tarefas, já era 7 horas da noite, mas os dois ainda não tinham preparado nenhuma medida de sobrevivência. Então, Xiaomei decidiu começar a cavar para encontrar água subterrânea na praia, enquanto Gangdan usava o calor gerado pelo atrito do bambu ao lado para sobreviver. Infelizmente, os dois trabalharam duro por um bom tempo, mas não tiveram nenhum resultado. No dia seguinte, eles já começaram a sentir claramente os sintomas de desidratação. Então decidiram ir para o interior da floresta tropical em busca de água subterrânea. Logo cavaram um buraco profundo de 1 metro de altura, mas a areia que cavaram ainda não há um pouco de água. Felizmente, após o esforço incansável dos dois, finalmente surgiu um pouco de água no fundo da caverna. Mas esses recursos hídricos estão muito poluídos, cheiram a carne podre. Talvez algum animal esteja enterrado lá embaixo. Gangdan não se atreve a arriscar beber diretamente. Ainda decide primeiro ferver. Ferve esta água antes de beber. Então voltou ao acampamento e tentou novamente usar bambu para fazer fogo. Mas mais uma vez falhou. Ambos estavam extremamente sedentos. Xiaomei até pensou em pular direto no mar e beber bastante. Felizmente, o bom senso o impediu de fazer essa besteira. Agora, olhando para o Gundam deste lado, é evidente que ele já perdeu o espírito de luta de um homem. Xiaomei sabe que, se não fizer algo agora, este desafio provavelmente terminará em fracasso. Logo depois, ele aparece, carregando 2 cocos nas mãos. Abre-os e, sem dizer uma palavra, começa a beber selvagemente. Como esperado, chegar à ilha deserta ainda depende dos cocos para sobreviver. Xiaomei sente que beber água a fez-se sentir muito melhor. Em seguida, ela foi aproveitar o mergulho no mar. Mas Gangdan está um pouco desconfortável. Depois de muito esforço, o coco que ele abriu estava estragado. O cheiro forte quase fez ele vomitar o que comeu no mês passado. Cuspa tudo. Parece que agora só podemos depositar nossas esperanças na água subterrânea dentro da caverna. Os dois discutiram e decidiram continuar cavando aquele buraco. Mas agora o problema é o que fazer sem fogo. Gangdan tentou várias vezes acender algo. Desta vez, finalmente viu fumaça saindo entre os feixes de palha. Ele rapidamente começou a soprar para dentro. Levou 3 dias. Finalmente conseguimos ver as faíscas. Agora, o fogo não é mais um problema. Gangdan foi rapidamente até o poço e encheu um jarro com água subterrânea. Embora a água pareça suja, se for fervida no fogo, ainda pode ser bebida. Gangdan acha que este coco estragado é muito mais saboroso. Agora temos água e mais água. A vida está melhorando em todos os aspectos. Se continuar assim, conseguir $500.000 não será nada difícil. No meio da noite, Xiaomei estava indo ao banheiro, quando foi surpreendida por algo grande e grosso, que a assustou. Ele não tinha certeza do que era. Gangdan correu para ver. Acontece que era uma cobra filipina. Infelizmente, a cobra acabou fugindo. Senão, os dois poderiam ter saboreado um delicioso petisco picante. Mas no dia seguinte, quando foram buscar água na bagagem, descobriram que havia um rato nadando lá dentro. Mas Gangdan não se importou. Ele achava que esse rato era certamente um presente de Deus, para lhes dar alimento. Ontem à noite perderam o grande petisco. Desta vez não podiam perder a proteína. Ele desceu ao poço e jogou o rato para cima. Xiaomei avançou e deu uma facada, embora resistisse muito a matar. Mas por $500.000. Ele teve que fazer isso. Ao voltar para o acampamento, colocaram a carne de rato no fogo para assar. Os dois comeram alternadamente, uma mordida cada um. Consumiram completamente a pouca proteína que tinham. Depois de saciar a fome, Xiaomei chamou Gangdan para melhorar o abrigo. Ele ficou encarregado de montar a estrutura de bambu no acampamento. Depois, entrelaçamos as folhas. Elas servem como teto e paredes. Enquanto isso, Gangdan recolhe mais cocos. Serão usados para o almoço. Achávamos que os dias poderiam passar, mesmo que com dificuldade. Mas, no 8º dia, o nível da água no poço diminuiu bastante. Se continuarem assim,
Os dois poderão perder, em breve, a fonte de água mais importante. Felizmente, ainda há algumas bananeiras na ilha, cortando os troncos e esvaziando o interior. É possível obter uma boa quantidade de água subterrânea, depois de uma hora de trabalho. Eles conseguiram beber água limpa novamente, depois de usar este método. Os dois não precisam se preocupar com a água por enquanto. Durante uma conversa casual, Ganden fez uma cobertura de coco para Xiao Mei. Assim, ela não precisa se preocupar com picadas de insetos, que causam inchaço. Chegamos ao 9º dia do desafio. Por enquanto, os dois ainda estão se alimentando de coco, mas comer demais pode facilmente causar diarreia e vomito. Então, eles se dividiram. Esperavam encontrar um pouco de proteína nos peixes. Há muitos pássaros aqui. Eles gostam de enterrar seus ovos no solo. Acham que é mais seguro do que deixá-los nos galhos. Muito mais. Mas não perceberam que também há predadores em terra firme. Só via Xiao Mei dando umas voltas sem rumo na floresta tropical, e acabou realmente encontrando ovos de pássaro. Mas Gangdan voltou de mãos vazias. Ao retornar ao acampamento, Xiao Mei estava orgulhosa ao mostrar os ovos de pássaro. Gangdan ficou muito feliz ao ver que havia proteína. Ele queria quebrar os ovos na água para fazer uma sopa de ovos, mas acabou descobrindo que ainda eram ovos não fertilizados. Quando foi despejado na água, ainda dava para ver o embrião se mexendo. Isso deixou a Xiao Mei completamente enojada. Ela pensou que de jeito nenhum conseguiria comer aquilo. Mas Gangdan não tinha tantas preocupações. Ele achava que, desde que fosse cozido, não importava o que fosse, dava para comer. No final, com a tentação dos 500 mil, Xiao Mei acabou comendo um pouco do ovo mexido. Quanto ao restante, ficou para Gangdan, à noite. Mesmo com o fogo bem ao lado dos dois, os mosquitos não os deixaram em paz. Eles passaram a noite inteira sendo atormentados, sem dormir. E quando acordaram no dia seguinte, perceberam que a fogueira já tinha se apagado no meio da noite. Não é de se estranhar que ontem à noite foi tão difícil. Se há alguém para culpar, é apenas a negligência dos dois. Agora é como se tivessem voltado à estaca zero em uma noite. Sem fogo, não dá para ferver água para beber. Além disso, a água dos coqueiros e das bananeiras também está acabando. Se continuar assim, não vão aguentar por muitos dias. Então, só lhes resta continuar tentando fazer fogo. Passaram horas tentando acender o fogo, até que as mãos quase ficaram em carne viva, mas nunca conseguiram ver nem uma faísca, ou sinal de fogo. Diante do desânimo de Gangdan, Xiao Mei não sabia como consolá-lo. Assim, os dois continuaram por vários dias sem fogo. Até o fim, até a água das bananeiras foi contaminada por larvas. Xiao Mei já não sabe mais o que fazer. E isso ainda é apenas o 12º dia do desafio. Mas os últimos recursos hídricos também não sobreviveram. Ele só pode rezar para que Gangdan consiga sobreviver. Mas Gangdan já não tem forças para continuar trabalhando. Os dois descansam à sombra das árvores para recuperar energia. Agora ele deseja muito que caia uma tempestade. Assim poderia beber água fresca, mas neste momento seu ânimo está muito baixo. Já começou a falar sozinho. Ele pensa na competição. O olhar incrédulo de familiares e amigos deixa-o um pouco magoado, mas apesar disso, ele ainda não quer desistir da competição. Só pude vir sozinho à praia para desabafar. Depois fui encorajar a Xiao Mei. Disse a ela para nunca desistir, não importa onde ou quando. Após compartilharem palavras de motivação, eles retomaram suas vidas cheias de atritos. Desta vez, ficaram ocupados até o anoitecer. Gundam finalmente conseguiu reacender o fogo. Olhando para as chamas intensas à sua frente, ele sentiu que tudo o que havia feito antes valeu a pena. No dia seguinte, Gangdan decidiu pegar um pouco de água do poço que havia cavado antes, mas quando chegou lá, ficou completamente chocado, porque a água dentro do poço tinha secado completamente. Ele voltou para o acampamento e contou a notícia para Xiao Mei. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Neste momento, eles têm apenas duas opções diante deles. A primeira é cavar um novo poço em outro lugar, mas isso desperdiçaria muito do tempo e energia deles. A segunda é pegar os baldes e fugir, porque a água do mar é completamente imprópria para beber, e a água do buraco na árvore foi contaminada por larvas. Agora eles não têm mais nenhuma. Usar a experiência para fazer outras coisas. Depois de discutirem um pouco, os dois sentiram que seus corpos já tinham chegado ao limite, e ainda estão apenas no 13º dia do desafio. Se nos próximos dias não houver água, será impossível sobreviver. Eles mal conseguiram acender uma fogueira com muito esforço. Mas em poucos dias tiveram que optar por desistir. Isso é realmente uma pena. Achava que eles conseguiriam resistir por 21 dias, mas acabaram sobrevivendo apenas 13 dias na ilha deserta. No final, também falharam no desafio. A pontuação de sobrevivência dos dois foi significativamente reduzida pela equipe do programa. Mas para eles, esse par de estranhos que não se conheciam, poder participar juntos da competição, e no final desistir juntos também, já é muito bom. Certo, a história de hoje termina aqui. Siga-me e nos vemos no próximo episódio. Você gostaria de passar uma noite agradável ao ar livre com uma bela mulher da Grécia Antiga? O rapaz negro não quer que seu tesouro em casa sofra. Foi até a equipe do programa para pegar comida escondido. No final, os dois foram eliminados por violar as regras. Esse homem se chama Larry. Com músculos impressionantes, ele é alguém fora do comum, como um típico russo. Ele adora viver nas montanhas. Desta vez, ele veio participar do desafio pelos 500 mil dólares para pagar os estudos dos filhos. Por fim, a equipe do programa deu a ele uma nota de 6,8. A bela protagonista de Benji se chama Ava. Com essa aparência, em um lugar onde sardas são consideradas bonitas, ela é definitivamente uma deusa. Segundo ela, é a filha mais feia da família.
Apesar de ser tão bonita, foi muito influenciada pelo pai e ficou fascinada pela sobrevivência na natureza. No final, a equipe do programa deu a ela uma nota de 6,3. O local do desafio desta vez para os dois é a selva maia no sudeste do México. A temperatura chega a 37 graus, e há predadores de topo como os leopardos sobrevivendo, enquanto no chão há milhares de fragmentos de calcário. Para outros pode não ser nada. Mas para Larry, que pesa 300 quilos, é simplesmente insuportável. Felizmente, não demorou muito para que eles se reunissem com sucesso. Ao ver o parceiro tão forte à sua frente, Eva declarou diretamente que este desafio estava concluído. Ela até fantasiou sobre como iriam passar a lua de mel. Só posso dizer que eles estavam felizes cedo demais. Os dois não trouxeram muitas coisas. Apenas um facão, um acendedor e uma panela de pressão. De acordo com o mapa, há muitos aquíferos subterrâneos próximos a eles. Basta evitar as áreas perigosas, para que possam ter uma viagem de férias tranquila. Mas imaginar é maravilhoso. A realidade é como o calcário pontiagudo sob os pés de Larry. Cada passo é como caminhar sobre uma montanha de facas. Isso desacelerou bastante a eficiência dos dois na caminhada. Assim, a selva presenciou uma cena bem curiosa. A Ava correndo sozinha na frente, enquanto o Larry, gordinho, seguia devagar atrás. Mas então, ele começou a ter câimbras nos pés. Sem alternativa, Ava teve que fazer sapatos para ele com folhas, amarrando-os com seu próprio cabelo. Isso deixou Larry completamente surpreso. Mas este aqui é realmente bem melhor. Porém, quando eles chegaram ao destino, já estava completamente escuro, e a água estava logo ali. Mas Maine e Ava não queriam beber diretamente. Felizmente, no final, eles encontraram a entrada de uma caverna. Ela poderia servir como abrigo temporário. Barry tentou se adaptar à vida noturna, mas, com a umidade e a escuridão ao redor, não há maneira de viver. No fim, só podemos cobrir-nos com folhas verdes e dormir. Outras coisas só podem ser deixadas para amanhã. No meio da noite, ainda somos perturbados por morcegos pendurados na parede de pedra. Eva começou a perseguir e sugar diretamente. Finalmente conseguimos aguentar até o dia seguinte. Larry mal acordou e já se preparou para sair, em busca de madeira seca, mas também não sei se foi por causa do esforço excessivo, ou por algum outro motivo. Depois de trabalhar um pouco, comecei a sentir dificuldade para respirar. Voltei para o abrigo e logo desabei no chão. O susto foi tão grande que Alba chamou imediatamente a equipe médica do programa. No final, depois de uma avaliação, parecia que não era nada. Mas Larry disse: senti como se meu coração tivesse parado por um segundo. Se eu não tivesse assistido ao original, teria sido enganado por essa atuação exagerada dele. No final, ele já estava falando dos filhos, do menino e da menina de casa, chorando e soluçando, dizendo que eles não podiam viver sem ele. E então ele simplesmente desistiu do desafio com a equipe do programa. A pontuação de sobrevivência caiu para 4,2 devido à eliminação. Enquanto isso, a IBA, que ficou, enfrentava dificuldades por causa da umidade da região. Apesar de todos os esforços, não conseguiu acender o fogo. Além disso, passar a noite sozinho no meio do nada tornava impossível dormir. No terceiro dia, a vida ainda não mostrava nenhum sinal de esperança. Ele já estava sem beber água há muito tempo. Agora, sentia-se tonto e desorientado, confuso. Será que a equipe do programa deixaria uma mulher linda como uma flor sofrer no meio da natureza? Isso é impossível. Esse cara ouviu que no meio do mato havia uma mulher nua e largou até a cueca. Ele veio correndo direto durante a noite. Ele se chama Steve, é um treinador de sobrevivência ao ar livre. Antes disso, ele também serviu no exército. Sua avaliação chega a impressionantes 7,2. Desta vez, ele participou do desafio sem outro motivo, a não ser para apreciar belas mulheres. E Ava ficou muito feliz ao ver que o novo colega de equipe era um homem forte e robusto. Ela também ficou animada. O item de sobrevivência que Steve trouxe foi uma tela contra mosquitos. Ao saber que Ava ainda não tinha bebido água, ele reclamou do antigo companheiro de equipa enquanto fazia fogo, e logo conseguiu acender a chama. Depois, ainda preparou uma boa reserva de lenha. Ava, que estava com sede há 3 dias, finalmente pôde beber água. No quarto dia do desafio, os dois já estavam acostumados a fazer fogo. Agora estão nadando no rio. Steve originalmente queria levar Albert para caçar proteínas lá fora, mas ele ficou traumatizado com os dias sem fogo recentemente. Insistiu em ficar no abrigo para vigiar as chamas. Sem escolha, Steve teve que cortar mais lenha para ele, mas, inesperadamente, tiveram muita sorte. Conseguiram até encontrar uma pequena cobra. Parece que, finalmente, terão proteína para o jantar hoje à noite. Esta é a primeira refeição que Ava come em 5 dias. Embora não seja muita coisa, ela ainda faz questão de exibir diante das câmaras a comida que seu bom parceiro trouxe para ela. No 6º dia do desafio, Ava ainda está focada em coletar madeira e manter a rotina de sobrevivência. Mas Steve sabe que, para viver melhor, é preciso esforço. Ele usou a língua que sobrou de ontem como isca, na tentativa de pescar um peixe no lago. Mas os peixes do lago eram extremamente agressivos e devoraram a isca em poucos segundos. Parece que terão que pensar em outra maneira de obter proteína. Agora os dois recolheram muita madeira. É suficiente para queimar por muito tempo. Mas ele adora cavar. Esse jeito de acender fogo a todo momento. Acho que nem derrubar toda a montanha seria suficiente. Mas ele diz que, se não fizer fogo, sente muito frio. Isso é realmente um pouco estranho.
E à noite ele também se levanta secretamente para fazer fogo. Ele deve ser a reencarnação da menina dos fósforos, apesar de Steve ter tentado convencê-lo com boas palavras. Isso não teve nenhum efeito. No 9º dia, Eva já tinha queimado mais da metade da madeira. Steve havia calculado que a madeira duraria até o fim do desafio, mas, pelo jeito, terão que cortar mais a árvore. Mas sua resistência já não é mais a mesma de quando chegou. Se continuar sendo torturado assim, é provável que toda a sua energia seja drenada. Agora é o 10º dia do desafio, além daquela pequena cobra. Eles não comeram mais nada. Eva agora está tão faminta que já perdeu a lucidez. A boa notícia é que ele não tem forças para continuar vivendo. Isso salvou a vida de Steve. Mas a fome é outro problema. Para sobreviver, Eva foi ao campo cavar algumas raízes comestíveis, embora sejam difíceis de engolir, para sobreviver. Isso é inevitável também. Para conseguir atrair a atenção da moça, Steve realmente se esforçou. Ele cortou uma parte do mosquiteiro, amarrou em um pedaço de madeira e fez uma rede. Na noite passada, enquanto dormia, ele ouviu barulhos de morcegos na caverna. Os morcegos desta floresta tropical provavelmente não carregam muitos vírus. Depois, ele fez um par de chinelos para proteger os pés. Afinal, as rochas calcárias lá dentro ainda eram bem afiadas. No fim, ao entrar, não dava para enxergar nem os próprios dedos. Ele jogou um pedaço de madeira lá dentro, mas não ouviu som algum. Nossa, ainda bem que ele não continuou andando para frente. Senão teria caído direto. Depois de mexer um pouco mais perto dali, nada de resultados. Parece que os dois vão continuar passando fome. Eva já está tão faminta que seu olhar está vazio. Não tem mais forças no corpo. Enquanto estava de pé, simplesmente desabou. O pior que temíamos aconteceu. Eva, devido à fome extrema, acabou desmaiando por um curto período. Isso quase matou o Steve de susto. Se ele não cuidasse bem de uma mulher tão bonita, provavelmente levaria uma bronca do pai. Felizmente, não demorou muito para Ava acordar. Agora Steve decidiu mostrar sua dignidade masculina e jurou que faria Ava comer bem. Ele encontrou um sapo lá fora. Quando bati com o bastão, saiu muito líquido branco, que parecia ser venenoso. Ainda bem que não toquei com a mão, senão hoje seria Eva a comer no banquete dele, ou ele no banquete de Eva. Depois comecei a procurar nos buracos deixados pelos animais, pensando que seria bom até encontrar um rato para matar. Mas no final, depois de dar uma volta, ainda não encontrou nada. Então, enquanto caminhava, ele viu a base principal da equipe do programa. Um plano ousado e arriscado surgiu em sua mente. Quando a noite chegou, Steve não conseguia dormir, virando-se na cama. Finalmente, decidiu pegar uma barra de ferro e sair. Ele não pode deixar Ava com fome. Chegamos ao 17º dia do desafio. A equipe do programa parece ter encontrado a tenda, com sinais de invasão. Nem precisa pensar quem foi. Então a equipe do programa enviou alguém ao local do desafio, para informá-los. Embora Steve não tenha roubado nada. Mas isso também conta como violação das regras. Foi como tentar ganhar e acabar perdendo tudo. A Ava nem sequer o culpou, porque, mesmo sem violar as regras, eles não conseguiriam continuar. Além disso, se fosse só o Steve, talvez ele pudesse ter conseguido superar o desafio. Adorei. Será que isso é o lendário juntos na alegria e na tristeza? E antes de partir, ele ainda disse aquela frase clássica. Nunca pode ser apenas o herói. Nunca pode ser apenas o bonzinho. No fim, Ava sobreviveu aqui por 17 dias e perdeu 12 quilos. A avaliação caiu para 4,5. Enquanto Steve sobreviveu apenas 14 dias, perdeu 20 quilos. A classificação caiu para 5,4. Bem, a história deste episódio termina aqui. O que vocês acham que foi a razão do fracasso deste desafio? Foi porque Steve roubou algo? Deixem seus comentários e sigam-me. Nos vemos no próximo episódio. Isso provavelmente é no programa de sobrevivência na selva. O par de desafiantes mais azarado de todos. Passaram dias antes da competição passando fome. E isso já seria ruim o suficiente. Depois ainda enfrentaram o tufão Emma, que veio soprando do Atlântico. Se não fosse pela equipe do programa, que ainda teve um pouco de compaixão, e os levou para um hotel, é provável que não demorasse muito para aparecerem mais 2 lápides por aqui. Nessas circunstâncias, você conseguiria resistir por 21 dias e ganhar $500.000. Estamos bem no coração da Flórida, onde há muitas criaturas selvagens mortais. E, devido ao relevo da região, enchentes e outros desastres naturais são frequentes. Superar esse desafio não será fácil. Mas os competidores desta vez também não são comuns. Mar é uma especialista em sobrevivência na selva do Iraque. Ela não só é habilidosa em criar diversos tipos de armadilhas de caça, como também sobreviveu por 2 anos no deserto. Desta vez, ao participar do desafio, foi apenas para servir de exemplo para sua filha mais nova. A produção do programa deu a ela uma pontuação de 6,5. E este homem se chama Duke. Ele é um biólogo especializado em aves e plantas, e ainda é um guia experiente de campo, com bastante experiência em sobrevivência na selva. Mas ele é um velho ganancioso. Ouvi dizer que aqui pode ver mulheres bonitas e ganhar prémios. Veio correndo direto para cá. No final, a avaliação que a equipe do programa deu a ele foi de até 7,1 pontos. Depois de um tempo, eles conseguiram se encontrar. Mar ficou instantaneamente fascinada pela grande tempestade. Estava extremamente feliz. Os itens de sobrevivência que trouxeram desta vez eram apenas uma panela e um facão. De acordo com o mapa,
Eles estavam na área do pântano. À direita, havia muitos recursos selvagens que podiam usar para sobreviver, mas é preciso encontrar uma maneira de atravessar. A selva cheia de cobras venenosas e aranhas. O caminho não é fácil. Mara sente que cada passo é como estar doente, na cama. Felizmente, Duke conversa com ela de vez em quando. Depois de caminhar por um tempo, eles veem um rio à frente. Parece que este é o destino deles. Então Duke levou Mara e se preparou para acampar em algum lugar por perto. A área à frente parecia bem adequada. Duke cortou 2 pedaços de madeira e os colocou ao lado de uma árvore para fazer uma estrutura. Depois, recolheu folhas de palmeira e as colocou por cima. Quando o abrigo estava quase pronto, ele continuou vivendo com Mara. E eles se davam muito bem. Isso fez o coração apaixonado de Mara bater novamente. Homens como Duke, ricos e habilidosos, não são poucos. À noite, eles se encontraram. Uma forte chuva começou a cair. Felizmente, os dois estavam protegidos sob o abrigo improvisado do primeiro-ministro. Se não, no primeiro dia já pega chuva. Os dias seguintes não serão fáceis. Mas agora a única preocupação é: o abrigo deles está muito perto do riacho. Se chover muito e o nível da água subir, é bem provável que os afete. Então, no segundo dia, saímos cedo para verificar a situação. O ambiente ao redor virou um parque aquático. Os dois ainda não tiveram tempo de tomar uma decisão. A segunda chuva já começou. Se continuar chovendo nessa intensidade, não vai demorar muito para o Uji transbordar. Eles só podem arriscar e correr para um lugar mais alto e montar o acampamento novamente. No caminho, ainda encontraram o osso de um javali selvagem, pelo nível de dano observado. Deve ter sido deixado por um urso. Depois de continuar a caminhada por um trecho, encontraram outro riacho cristalino. Após uma inspeção cuidadosa, descobriram que ali era o fim da nascente. Isso significa que a água do riacho pode ser bebida diretamente. Então, os dois imediatamente mudaram de plano. Eles encontraram um lugar ali perto e começaram a construir um abrigo. O que fizeram antes ficou bem legal. Então decidiram seguir o mesmo modelo. Mas, infelizmente, desta vez o tempo era curto. Eles ficaram ocupados até a noite para terminar. Mas isso significa que eles não terão fogo esta noite. Agora a chuva forte já dura quase 3 dias consecutivos. Marla se arrepende de não ter olhado a previsão do tempo antes de sair. Agora eles não têm nenhuma solução. Ela pega uma bolsa de armazenamento e vai para a água, preparando-se para pegar alguns peixes, trazidos pela chuva para comer. Mas o método é realmente peculiar, porque os peixes são atraídos pela urina. Então Mara só precisa ficar na beira, urinando, e esperar que mordam a isca. Mas, quando levar para o Duque comer, pode ser que tenha um gosto estranho. Só é uma pena que a pesca final não rendeu muito. Os dois voltaram ao acampamento e começaram a assar os peixes. Nesse momento, Duke começou a contar para Mara sobre sua infância. Histórias de outros tempos. Ouvi dizer que Mara falou sobre um tal de Deus dos Cervos. E quase acabou se envolvendo também. Chegamos ao 4º dia do desafio, e a chuva forte não dá nenhum sinal de parar. Além disso, o abrigo está sobrecarregado e começou a vazar. Se não encontrarmos uma solução, nem pensar em sair para caçar, será que conseguiremos manter o calor corporal? Continuar na competição ainda é uma questão, mas eles não perceberam completamente a diferença desta vez. Na região do Caribe Atlântico, está passando por uma grande calamidade. É o Irma, conhecido como o segundo maior pico do mundo. De acordo com os cálculos, sua força de vento já atingiu o nível 5 ou mais. E a equipe do programa está sempre observando a direção do furacão. Se houver qualquer desvio, pode engolir Duke e Mara que estão no desafio. Ambos podem ser engolidos. Chegamos ao 5º dia do desafio. Ao redor do acampamento já se acumulou muita água. Se continuar assim, eles tiveram que encontrar outro lugar para construir um novo abrigo. Mas isso desperdiça muita energia. Então Duke só pôde pegar um pedaço de madeira e cavar um canal para a água passar. Ele tentou desviar a água ao redor. Parecia a melhor solução no momento. Mas, infelizmente, depois de tanto esforço, não adiantou nada. Ele só pôde voltar desanimado para o abrigo e esperar a chuva passar. Durante 4 dias inteiros, eles nem sequer comeram. Nem tiveram tempo para caçar. Agora, o vento e a chuva lá fora estão cada vez mais fortes. Até mesmo árvores enormes e robustas estão sendo partidas ao meio. Se não fosse pelos $500.000 que mantêm a determinação dos dois, provavelmente já teriam desistido e parado de filmar. Foi então que a equipe do programa recebeu uma notificação, dizendo que o nível da água já havia inundado a estrada do desafio. Se Duke e Mara continuassem, provavelmente aquilo se tornaria o túmulo deles. A situação agora é muito urgente. Depois de preparar um conjunto de equipamentos de resgate, a equipe do programa rapidamente dirigiu até o local do desafio. Felizmente, quando chegamos, os dois ainda não estavam em perigo. Então, rapidamente os levamos para longe deste lugar problemático. Não sabemos se Duke e Maras foram sortudos ou azarados de enfrentar algo assim logo no início da competição, mas puderam voltar temporariamente à cidade, aproveitar um pouco da vida normal. Olhando para as árvores tortas lá fora, fico feliz que a equipe do programa tenha consciência. Não os abandonaram. Após o furacão Irma, a situação na terra e no mar era insuportável. Quase tudo foi destruído. Agora os dois estão de volta por $500.000. Continuar lutando, olhando para as árvores inclinadas. Começo a me preocupar com o abrigo. Mas é ainda mais importante prestar atenção aos animais selvagens, porque o furacão acabou de passar. Todos os animais ainda estão em estado de alerta. Neste momento, encontraram um urso negro. Acho que nem sabem como vão morrer.
Achava que o abrigo também seria destruído pelo furacão, mas ao chegar lá, vi que não aconteceu nada. Mara também disse surpresa que essa construção improvisada é mais resistente que muitos projetos mal feitos. Além de alguns galhos soprados na entrada, nem água acumulada dentro do abrigo tinha. Economiza tempo de montagem. Os dois podem ir acender o fogo e ferver água. Dadadá. Sinto-me realmente sortudo agora, à noite, achando que não haveria chuva forte. Finalmente poderia dormir bem. Mas lá fora veio o som de um urso rugindo. Caramba, todo dia tem tanta coisa acontecendo. Dio não conseguiu segurar seu temperamento explosivo, continuou. Vamos lá, pegou a faca e começou a agitar e gritar, assustando o urso que fugiu. Agora é o 7º dia do desafio. Os dois encontraram pegadas de urso ao redor do abrigo. Isso mostra que ontem à noite o urso estava interessado neles, mas os dois já estão com fome há vários dias. Deixe de lado a questão do urso por enquanto. O mais importante agora é encontrar o especialista em proteínas. Essa é a prioridade no momento. Então, os dois uniram forças para usar bambu e folhas de palmeira, e criaram uma armadilha de pesca improvisada. Depois de colocá-la na água, eles esperaram pacientemente que a presa mordesse a isca, mas o pior estava prestes a acontecer. Quando Duke foi verificar as armadilhas no dia seguinte, sua grande preciosidade levou uma picada de abelha. Agora ela virou uma super preciosidade. Assustado, ele correu para a água para se acalmar. Ao voltar para o abrigo, Mara olhou para o negócio inchado e começou a rir da situação. Chegamos ao 10º dia do desafio. Duke está tão faminto que só consegue pensar em arroz frito com curry. Além disso, por causa do furacão, não há mais nenhum peixe no lago. Se isso continuar, é bem provável que eles fiquem desnutridos. Em casos mais graves, podem apresentar atrofia muscular e declínio das funções cerebrais. Duke não aguentava mais viver com tanta fome. Ele decidiu mostrar sua habilidade exclusiva. Ele encontrou vestígios de esquilos ao redor das árvores. Então, com um pedaço de madeira, fez uma armadilha simples de 4 nós. Enquanto isso, Mara continuava obcecada por pescar, apesar de não ter visto sequer uma escama de peixe. E assim, eles chegaram ao 18º dia. Os dois ainda não comeram nada. Mara até sentiu que seus olhos estavam saltando. Duke também, mesmo arriscando muito, foi verificar as armadilhas novamente. Eles achavam que desta vez a sorte estaria a favor deles, mas acabaram não encontrando nada. Mesmo assim, ele não desistiu. Voltou para a margem e começou a preparar armadilhas para pegar esquilos. Depois, enquanto passeava lá fora, de repente encontrou uma barra gigante de pimenta. Duke nem se preocupou em saber se era venenosa ou não. Pegou o facão e foi direto para cima. Depois de uma luta intensa, Duke saiu vitorioso, embora não fosse muito grande, mas ainda dá para recuperar com uma refeição. Os dois estão comendo a única refeição, com proteína em 18 dias. Sentem-se tomados por uma mistura de emoções. Sem perceber, chegaram ao 21º dia do desafio. Agora, finalmente, podem deixar este lugar conturbado. Depois de pegar o mapa e verificar o caminho, partiram para a última jornada. Devido às fortes chuvas dos últimos dias, agora o sol está tão intenso que é insuportável. Depois de caminhar um pouco, já sentimos a boca seca, mas, felizmente, o carro não estava muito longe deles. No final, eles conseguiram pegar o veículo da equipe e garantiram os $500.000. Pronto, a história de hoje termina aqui. Se gostou, não esqueça de seguir. Nos vemos no próximo episódio. Existe uma oportunidade de enriquecer no exterior. Basta ficar nu com uma pessoa do sexo oposto e sobreviver na natureza por 21 dias. Você pode ganhar uma recompensa enorme de $500.000. Esse desafio, que pode trazer prazer e ainda encher sua carteira. Você toparia participar? Este desafio acontece na região tropical de Lacandona, no México. A selva de Lacandona é um local de herança da antiga civilização maia. Dizem que, com sorte, é possível encontrar tesouros valiosos escondidos. E o protagonista, César, é um competidor que veio atraído por essa fama. Ele é instrutor de artes marciais e tem uma paixão especial por colecionar antiguidades. E ele já viveu com os indígenas americanos. Pode ser considerado quase um especialista em sobrevivência na selva. A única desvantagem é que ele tem 50 anos e nunca teve uma namorada. O motivo de ele aceitar este desafio é tentar encontrar algumas relíquias e ganhar $500.000 para se casar. E sua parceira, Lee, também não é nada comum. Ele é um caçador selvagem. Gosta de explorar qualquer novidade ao ar livre. Apesar de ter fraturado a clavícula em um acidente, colocou uma placa de metal, mas para conseguir fundos. Para que sua filha frequente uma boa escola, aceitou o desafio sem hesitar. A última foi a forte determinação de Lia. A equipe do programa fez algo inédito e deu a ele uma pontuação de 6,4. Depois de um tempo, os dois conseguiram se encontrar na floresta tropical. Na primeira vez que se viram, conversaram animadamente. Eles não trouxeram muitas coisas, além dos itens básicos de sobrevivência. Kaysar ainda trouxe um mosquiteiro. Que homem cuidadoso! Ele sabia que havia muitos mosquitos na floresta tropical. Depois de levar o mosquiteiro, mesmo que não conseguisse fazer fogo, não seria picado. De acordo com o mapa, ao sul deles havia um rio largo como um canal vivo, e muitas fontes de proteína para sobrevivência, na floresta tropical, além dos mosquitos que carregam vírus mortais, e também o poderoso jaguar com sua mordida forte, e a gigantesca sucuri de até 4 metros. O caminho estava repleto de perigos.
No meio do trajeto, ainda encontraram um bicho preguiça. Felizmente, ele não se interessou pelos dois. Caso contrário, ser cercado por macacos logo no primeiro dia seria muito azar. Depois de caminhar mais um pouco, eles encontraram uma pequena cachoeira. Quasar queria ser herói e passar direto pelo rio. Mas a correnteza estava muito forte. Parece que é melhor atravessar pela madeira. Só que a maneira como eles estão escalando. Não têm medo de se machucar. Depois de um tempo, eles entraram na área da floresta. A temperatura começou a subir lentamente. Agora caminhar até a saída do rio não parece muito realista. Então, Quasar decidiu mudar a estratégia. Ele planeja levar Lia para procurar água nas proximidades. Os dois logo encontram uma nascente na montanha, mas não sabem se podem beber diretamente. Porém, já estão extremamente sedentos. Além disso, a floresta é rica em calcário. Esses materiais podem filtrar eficazmente organismos nocivos. Portanto, beber uma pequena quantidade não é um problema. Depois disso, os dois encontraram uma área aberta. O local tinha algumas árvores em posições geográficas ideais, perfeito para construir um abrigo. Quasar sugeriu que ficassem aqui por alguns dias. Se não conseguirem capturar comida, podem ir até o riacho. Tenho que admitir, é uma ideia bem ruim, mas, surpreendentemente, Xilia ainda concordou. Ela realmente não resiste a homens fortes. Para evitar as formigas e insetos no chão, eles fizeram um colchão com madeira. Depois colocaram algumas folhas como cobertor. Deitar ali até que pareceu confortável. À noite, os mosquitos estavam por toda parte, mas foram mantidos do lado de fora graças ao mosquiteiro trazido por César. No entanto, o céu não deu trégua. Uma chuva torrencial começou a cair de repente. Em pouco tempo, tudo estava cheio de água da chuva. Os dois tentaram resolver a situação lá fora por um tempo, mas, ao voltarem para a tenda, descobriram que ela já estava cheia de mosquitos. Caramba, até parece que o céu quer que os mosquitos suguem nosso sangue. No dia seguinte, os dois estavam tão atormentados que mal podiam suportar. Se continuasse assim, nem dava para pensar em emagrecer de fome. Provavelmente o sangue seria sugado primeiro. Sem outra escolha, eles só puderam ir até o rio, para procurar lama e passar no corpo, tentando aliviar o ataque dos mosquitos. Ao ver os inchaços no corpo de Lia, César decidiu que ao voltar, deveria reconstruir o abrigo. Ele queria que Lia tivesse uma vida estável. Assim que retornou, começou a planejar a construção de um telhado à prova de chuva. Mas isso ainda era muito insuficiente. Depois, ele levou Lia para um lugar o lugar onde o sol bate diretamente. Eles juntaram algumas lenhas secas para sobreviver, mas, por mais que ele tentasse fazer fogo esfregando, não adiantava nada. O ar na floresta tropical era úmido demais. Lia já estava cheia de picadas e à beira do colapso, sem conseguir fazer fogo. Isso significava que eles teriam que continuar sofrendo esta noite. Torturados até a noite, os dois não conseguiam dormir. Havia alguns pequenos insetos que conseguiam entrar diretamente na barraca. Lia já estava começando a se arrepender de ter vindo para este lugar desafiador. Ao amanhecer, ele já sentia que sua saúde mental estava comprometida. Tontura, acompanhada de náuseas e vontade de vomitar, continuamente o atormentando. Mas Lia é excepcionalmente forte. Ela não disse uma palavra de sofrimento a César. Mas forçar não é uma boa solução. Logo ele sentiu uma onda de fraqueza. Caiu de joelhos e começou a vomitar. As manchas vermelhas por todo o corpo lhe diziam que a pele já havia chegado ao limite. Agora precisamos acender uma fogueira. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, seremos infectados pelo vírus. Após um esforço conjunto dos dois, finalmente conseguiram acender o fogo. Ao olhar para as chamas tão difíceis de conseguir, Lia finalmente esboçou um sorriso. Eles pensaram que a vida feliz dos dois chegaria em breve, mas não demorou muito para acontecer algo inesperado. Agora que têm fogo, os dois ainda precisam de um estoque de lenha para queimar por muito tempo. Depois de procurar na floresta tropical, César encontrou um tronco mais ideal. Mas o peso realmente é um pouco grande, então eles só podiam carregar de volta. Olhe para a postura de Lia ao carregar a madeira. Quem entende sabe o quanto isso é perigoso. E, como era de se esperar, ao passar por uma área escorregadia, Quasar caiu sem querer. A madeira atingiu diretamente a clavícula onde Lia já tinha feito cirurgia. Isso foi um desastre total. A chapa de aço lá dentro foi completamente destruída. Isso não é algo pequeno. Apesar das desculpas incessantes de César, Lia ainda não conseguiu perdoá-lo. Se fosse você nessa situação, o que faria? A equipe médica do programa apareceu rapidamente e chegou ao local imediatamente. Devido à falta de equipamentos adequados no local, não dá para perceber o grau de dano nos ossos só com as mãos. Só podemos levá-lo ao hospital mais próximo daqui, fazer exames para verificar a situação. Quando vi a apresentação do Lia, achei que fosse um figurão, mas, no fim, nem teve chance de se destacar. Acabou sendo prejudicado primeiro pelo colega de equipe idiota, César. Só posso dizer que, se ele quiser casar, vai ter que esperar a próxima vida. Depois que Lia saiu, Quasar ficou sozinho no abrigo sem fazer nada. Ele agora está muito arrependido, porque não conseguiu simplesmente carregar aquele tronco. Mas as coisas já aconteceram. É melhor continuar olhando para frente. A única boa notícia agora é que há fogo e lenha disponível, mas por coincidência, quando ele foi verificar no quarto dia, o fogo tinha-se apagado. Felizmente ele conseguiu salvar a tempo. Caso contrário, a última esperança teria-se perdido. Quasar já passou 4 dias sem consumir proteínas. Se continuar assim, seus músculos logo começarão a se deteriorar. Depois, encontrou alguns caracóis no riacho. Um plano de pesca surgiu em sua mente.
Ele colocou os caracóis na rede de mosquitos como isca, querendo pegar alguns peixes para comer, mas a realidade sempre decepciona. Sem uma barraca, César foi picado por insetos como um cão. Quando foi verificar a armadilha, descobriu que havia uma sacola cheia. Imaginava que, de alguma forma, conseguiria um pouco de proteína, mas ao comer, só havia folhas e lama. Quasar estava extremamente frustrado, sozinho. Não conseguia completar tantas tarefas, mas como um xamã, ele não pretendia desistir. Ele criou uma pequena figura de barro. Isso no xamanismo significa altar. Pode ajudá-lo a mudar a sorte, encontrar comida. Mas essa coisa realmente funciona. César saiu por um momento e logo encontrou uma área cheia de kiwis. Parece que não está tão ruim. Ele está realmente faminto agora. Não havia como escolher alimentos comestíveis. No final, ao abrir, o sabor não era tão ruim, só estava um pouco maduro demais. Já tinha começado a fermentar e cheirava a álcool, mas, depois de 4 dias sem comer, ele não se importava com isso. Comeu diretamente. Só que Quasar não esperava que fosse derrubado com uma única dose. Comi alguns e comecei a me sentir tonto. Logo depois, desmaiei no chão. Quando acordei, percebi que meu corpo inteiro estava inchado e dolorido por picadas de mosquito. Acontece que eu tinha desmaiado e dormido no chão a noite toda. É um milagre que eles não tenham sugado todo o meu sangue. Depois disso, cambaleei até à água e mergulhei meu corpo. Essas manchas vermelhas me dão arrepios. Depois, ao aquecer-se na vida cotidiana, de repente ouviu o som de um grupo de macacos ao longe. Quasar rapidamente pegou a lança e correu para lá. Se conseguisse pegar um macaco para comer, certamente poderia salvar a situação atual. Infelizmente, por mais que procurasse, não viu nenhum sinal de movimento. Só havia gritos constantes. E assim continuou até o 9º dia do desafio. Quasar finalmente não aguentou mais. A equipe médica do programa também veio examinar seu corpo. O médico percebeu imediatamente que ele já estava com hipotensão grave. Durante esses 9 dias, além de alguns kiwis fermentados, praticamente não comi nada, e ainda sou sugado por mosquitos todos os dias, olhando para o altar que inventei. César provavelmente vai se converter ao budismo quando voltar. Continuar participando do desafio não trará bons resultados. Pode até acabar contraindo um vírus mortal. Então é melhor sair daqui o quanto antes. Então César também desistiu do desafio junto com a equipe do programa. No final, ele não apenas não encontrou o artefato antigo que queria, mas também perdeu 9 quilos de gordura. Foi como tentar roubar galinhas e perder o arroz. Se desde o início Lee tivesse sido mais cuidadosa, ou se César tivesse assumido a responsabilidade como homem, e carregado a madeira sozinho, você acha que os dois teriam conseguido completar o desafio? Sinta-se à vontade para deixar suas ideias nos comentários. Siga-me e nos vemos no próximo episódio. Você já viu uma mulher mais incrível do que ela, pegando uma cobra venenosa com uma mão, e sobrevivendo sozinha por 21 dias em um desafio extremo? Isso é muito melhor do que um parceiro que só fica deitado no acampamento sem fazer nada, e ainda rouba a proteína que ela caçou. Se o seu parceiro fosse assim, você vai continuar em equipe com ele. Este homem se chama Brian. Ele é um veterano. Quando era criança, seu pai o levava para caçar. Depois disso, ele desenvolveu um sentimento único e profundo pela sobrevivência na selva. Mas com esse físico, sobreviver 21 dias, sem algo impressionante, acho que vai ser difícil. No final, a nota dada pela equipe do programa foi 6,3. E seu companheiro de equipe, Al, é um aluno brilhante da Academia Francesa. Anteriormente, ele esteve na África do Sul, participando de um desafio de sobrevivência na selva de 14 dias. Só que seu companheiro desistiu no meio do caminho, e ele sobreviveu sozinho até o último dia. Para esse tipo de companheiro de equipe inútil, ele só quer dizer uma coisa: nunca mais. Como é a segunda vez competindo, a pontuação dada pela produção foi de impressionantes 6,9 pontos. No caminho para o ponto de encontro, Al disse: da última vez, o companheiro de equipe fugiu no 5º dia. Desta vez, não dá para não ser mais forte. Pelo menos tem que ser um pouco melhor do que da última vez, né? Mas quando vi o macaco selvagem vindo na nossa direção, meu coração quase parou. Mas quando Brian se apresentou como um veterano, ele fez uma cara de fã apaixonada. Parece que finalmente alguém se destacou. Eles não trouxeram muita coisa. Só tinham um facão, panela de ferro e um acendedor. De acordo com o mapa, os dois estão em uma área pantanosa. Vá para o leste. Há muitas proteínas selvagens para sobreviverem. Então, após uma breve discussão, eles se preparam para partir. O caminho na área pantanosa é muito difícil. Não apenas precisam ter cuidado com crocodilos e cobras venenosas. Também é preciso ficar atento aos perigosos mosquitos sugadores de sangue. À noite, ainda há grandes predadores carnívoros à espreita. Mas os dois conversavam de forma descontraída, sem dar a mínima para os crocodilos e cobras venenosas na água. Enquanto caminhavam, a água já quase alcançava o peito. Parece que estavam perto do destino. Nesse momento, ouviram um barulho na margem. Parecia que havia um crocodilo à espreita ali, mas, felizmente, no final, os dois conseguiram chegar à margem sem grandes problemas. Bran encontrou uma área relativamente aberta, onde construir um abrigo economizaria bastante tempo. Nesse tipo de tarefa, Al é um especialista. Ele sabia que os pântanos são lugares onde chove com frequência. Então, além de uma cobertura contra a chuva, também era necessário construir a cama mais elevada. Mas o céu ficou coberto de nuvens escuras. Em poucos minutos, começou a chover forte, mas o abrigo deles ainda nem tinha forma. No final,
só puderam apressadamente construir algo inacabado para se proteger da chuva. Ainda não era hora de relaxar. Bran planejava acender uma fogueira para afastar os mosquitos à noite. Infelizmente, ele esfregou por um bom tempo e não conseguiu produzir nem uma faísca. Parece que eles também não puderam evitar a má sorte de serem picados por insetos na primeira noite. À noite, os dois foram picados até quase perderem a paciência. E ainda havia crocodilos passeando por perto. Os diversos sons não os deixaram dormir de jeito nenhum. Chegou o segundo dia. Só consegui levantar com olheiras. Que situação lamentável. Realmente muito lamentável. As picadas de mosquito no corpo coçam e doem ao mesmo tempo. Hoje, a principal tarefa deles é acender o fogo. Mas Brian, que geralmente é tão competente, acabou falhando no momento crucial. Além de algumas faíscas visíveis, não serviu para mais nada. Agora, nessa situação, só podemos contar com o Al para encontrar uma solução. Ele encontrou um pinheiro e raspou bastante lascas de madeira dele, porque o pinheiro contém muito óleo combustível. É o material ideal para sobreviver na natureza. Ele levou de volta para testar com o lagarto e, de fato, em pouco tempo, o fogo se acendeu. Os problemas com água potável e insetos foram resolvidos. Agora só precisamos caçar proteínas lá fora. E assim poderemos levar uma vida feliz. Chegamos ao terceiro dia do desafio. Brian decidiu mostrar seu lado masculino. Ele vai caçar um crocodilo para Al aproveitar, mas, desta vez, ele continua como antes, falando sem parar. O Al quase soltou um palavrão. Cara, estamos caçando aqui. Você está falando o tempo todo. Como vamos nos aproximar de crocodilos e cobras venenosas? Mas para Brian, que é um novato sem experiência de caça, até mesmo caminhar na água é difícil. Também fazia um barulho enorme. Ele sempre sentia que havia um crocodilo de olho nele, bem debaixo dos seus pés. Essa manobra quase deixou Al completamente frustrado. No final, ele pediu para Brian voltar e reforçar o abrigo. E foi caçar sozinho. Logo, ele encontrou uma cobra tirando uma soneca em uma árvore. Se fosse outra pessoa, provavelmente teria saído correndo na hora. Mas ele não demonstrou nenhum medo. Ele pegou um galho de árvore e foi até lá para atrair a atenção da cobra. Logo conseguiu enrolar a cobra inteira, antes que ela pudesse reagir. Ele agarrou a cabeça e, com um corte, terminou com sua vida. Pelo padrão, parece ser uma cobra d'água do Mississippi. Esta é uma das cobras venenosas mais conhecidas do mundo. Um pequeno descuido pode levar à morte instantânea. Ao voltar para o abrigo, Bran estava completamente impressionado com Al. Mas agora a proteína foi recuperada. E o abrigo não mudou nada. Ele passou esse tempo todo dormindo. Embora Al esteja desapontado com ele, afinal de contas, ainda eram companheiros de equipe. Se não houvesse outra pessoa, a solidão sozinha poderia consumi-lo. Por isso, mesmo que Brian estivesse sempre desleixado, Al ainda assim dividia a carne de cobra com ele. Isso deixou Brian diretamente sem graça. Sem fazer nada, ele ainda podia desfrutar de uma iguaria. A sensação de ser mimado era simplesmente maravilhosa. À noite, os dois estavam dormindo quando de repente ouviram um estrondo. Parecia algum tipo de grande carnívoro. Animal ressuscitou. Felizmente, não estava interessado neles. Passaram a noite sem perigo. Mas esse tipo de encontro fez Brian começar a sentir medo. Passa o dia inteiro sem fazer nada, só descansando no abrigo. Isso deixou o Ayer furioso. E ainda por cima é um veterano do exército. Aposto que só fez treinamento militar no ensino médio por um tempo. Mas ele não tem muito o que fazer. Só pode aguentar tudo em silêncio. Chegamos ao sexto dia do desafio. Ayer não conseguiu mais aguentar. Brian, esse preguiçoso, além de ter construído o abrigo no primeiro dia, não fez mais nada depois disso. Nem mesmo buscar água para ferver. Depois de um ataque emocional profundo de Ayer, Brian ficou cheio de energia novamente, e com uma série de ações, construiu tudo sozinho. E ainda pediu desculpas loucamente pelas suas ações anteriores. Caramba, que tipo de palavras ele disse para provocar uma mudança assim. Infelizmente, a boa fase não durou. À noite, o céu começou a desabar em tempestade. Embora tivessem uma cobertura, não conseguiram impedir a invasão das gotas de água. No sétimo dia, Bran voltou a ficar com aquela expressão desanimada. Essa tempestade destruiu completamente sua autoconfiança. Ele começou a pensar que, desde que chegou aqui, só tem atrapalhado. Bran chamou a equipe do programa para desistir do desafio. Por mais que ela implorasse, não conseguiu convencê-lo a ficar. Esse companheiro de equipe é de fato um pouco melhor que o anterior, mas apenas um pouco melhor. Mas ela ainda acreditava firmemente que conseguiria sobreviver sozinho. Infelizmente, a segunda má notícia chegou rapidamente. Uma chuva torrencial apagou completamente o fogo. Agora estava caindo um temporal. Mesmo que ele tentasse pegar mais madeira de pinho, não seria tão fácil acender o fogo novamente. À noite, ele tremia de frio. Mas ninguém esperava que ele conseguiria manter essa posição a noite toda. Quando a chuva parou, apressou-se em pegar lascas de madeira para fazer fogo. Infelizmente, estava tudo muito úmido ao redor. Além disso, após as picadas de insetos, o corpo inteiro estava dolorido e coçando, difícil de suportar. Mais uma vez, a tentativa de sobrevivência falhou. Chegou ao 12º dia do desafio. Al sabe que se não fizer algo sobre o estímulo, ele enfrentará a possibilidade de ser eliminado do programa, devido ao desconforto físico. Então ele decide ir para um lugar com sol direto e construir um novo abrigo. Porque esses lugares raramente atraem mosquitos. Ele começa imediatamente. Ele trouxe tudo o que podia do antigo abrigo para cá.
Deitar no chão agora parece muito mais confortável. Agora, só precisa de alguns materiais secos. Acender uma fogueira seria perfeito. Mas infelizmente, parece que o céu não quer que tudo corra tão bem. A chuva torrencial que desespera todos os desafiantes voltou. Desta vez, as chamas recém-acesas também não escaparam ilesas. A chuva não parou de cair. Agora, além de beber um pouco de água da chuva, Al não consegue fazer mais nada. Já faz vários dias que ele não consome proteína. Mas ele não desistiu. Pelo contrário, continua se exercitando. Ele queria encontrar um dia ensolarado para se reerguer, mas, para seu desespero, a chuva continuou por vários dias, e ficou cada vez mais forte. Só melhorou no 20º dia do desafio. Ao ver o sol há tanto tempo ausente, Al finalmente sentiu o que é conforto. Mas ainda não era hora de relaxar. Ele precisa estar preparado para fornecer a energia necessária para a evacuação de amanhã. Por sorte, há muitas uvas silvestres caídas no chão. Elas parecem estar em boas condições. Servem bem para matar a fome. Num piscar de olhos, já é o 21º dia do desafio. É difícil acreditar que a Els, sozinho, conseguiu resistir até agora. Ela é, sem dúvida, a mulher mais incrível que já conheci. Se os 14 dias anteriores de sobrevivência foram sorte, estes 21 dias agora, que todos podem ver, são pura habilidade. Depois de abrir o mapa, percebi que o carro, e eu mesmo, ainda estávamos a uma longa distância, e a maior parte do caminho era por um pântano. Em alguns lugares profundos, quase, chegava à altura da garganta. No caminho, encontramos crocodilos passeando, e um cavalo preto e robusto. Felizmente, no final, chegamos à terra firme sem incidentes. Agora estamos muito mais seguros. Após uma busca, finalmente vimos o barco de evacuação da equipe do programa. Conseguiram completar esta emocionante e perigosa jornada de evacuação. Al ficou extremamente feliz. Foi a segunda vez que ele conseguiu completar o desafio, sem a ajuda dos colegas. Bem, a história de hoje terminou. Vocês acham que, caso contrário, Al conseguiria completar o desafio no final? Será que ele vai se arrepender? Deixe seu comentário e me siga. O próximo episódio será ainda mais emocionante. Um homem branco americano e uma jovem africana negra, no calor escaldante do deserto de Jalapão, enfrentam um desafio de sobrevivência na selva. Em toda a região, nem mesmo uma cobra pode ser encontrada. Então, como eles conseguiram sobreviver? Esse homem se chama Dobik. Os trabalhos que ele fez são tão numerosos e estranhos quanto seu nome. Mas ele não é um especialista em sobrevivência na selva. Ele simplesmente gosta de brincar ao ar livre. Pelo jeito, parece ser um cara bem durão. No final, a nota dada pela equipe do programa foi de impressionantes 7,2. Já seu parceiro, Car, é um especialista em sobrevivência na selva, sendo ele africano. Ele conhece a vida no deserto de cobre salteado, e viver e construir abrigos. É o as dos ases. Ele está muito confiante de que se destacará neste desafio, mas a pontuação de 5,4 dada pela equipe do programa parece indicar algo. Depois de um tempo, os dois conseguiram se encontrar. Dobik até deu a Carrie uma flor comestível. Mas trocar por uma rosa não seria mais romântico? Os dois não levaram muitas coisas, apenas um facão e um acendedor. Nem sequer trouxeram uma panela de ferro. De acordo com o mapa, ao redor deles há um deserto que se estende por quilômetros. Somente a oeste há uma área com água, portanto, não há outra escolha a não ser ir para lá. No deserto, além dos cães de caça e guepardos, esses grandes predadores carnívoros, há também a águia vampira com bico afiado como lâminas, que é particularmente mortal. Enquanto caminhavam, encontraram no chão alimentos ricos em proteínas. Comer enquanto caminhavam era um verdadeiro prazer. Mas logo surgiram divergências entre eles. Bidoshi achava que deveriam primeiro preparar madeira seca, para usar como material de sobrevivência. Mas Car pensava que não havia como encontrar isso no deserto, o que tornava tudo uma completa perda de tempo. No final, sem outra opção, Car acabou ficando parado esperando por Bidoshi. O que ele não esperava era que Bidoki não se contentasse apenas com a madeira. Ele ainda foi pegar algumas flores amarelas. Furioso, Carei quase não conseguiu segurar o impulso de ir lá bater nele. Felizmente, depois de brincar um pouco, Bidoki voltou para o grupo sozinho. Senão, já no primeiro dia, teria deixado o parceiro tão irritado. Os dias que vieram depois não foram nada fáceis. Depois de caminhar mais um pouco, os dois encontraram o leito seco de um rio. Ao consultarem o mapa, viram que era exatamente aquela área. Será que a equipe do programa usou o mapa feito há 10 anos? Agora estamos realmente em apuros. Parece que será necessário usar as intensas habilidades de sobrevivência na selva. Vamos procurar uma fonte de água. Continuando o caminho, Bitoki não conseguiu conter sua curiosidade de novo. Tudo o que vê, ele quer pegar. Será que ele já foi ladrão antes? Felizmente, não demorou muito para os dois encontrarem um riacho. Depois de horas caminhando, finalmente puderam beber água. Mas Car foi atacado por sanguessugas. Assédio insuportável. Então o Sr. Bidosh acendeu uma fogueira. Viver no deserto ainda é muito simples. Mas mesmo com fogo, os cavalos vampiros não o deixaram em paz. A dor das mordidas por todo o corpo lhe causava uma dor de cabeça terrível. Sentia como se o mundo inteiro estivesse cercado por cavalos. Bidosh viu o quanto ele estava sofrendo, mas não havia nada que pudesse ser feito. Depois de um tempo de tortura, Kari estava completamente exausto. Desafio. No primeiro dia, ele já começou a se arrepender de ter vindo aqui. Felizmente, Bidoki foi extremamente atencioso. Ele assumiu todas as tarefas sozinho. Agora ele tem sombra e água fresca. Se o fogo se mantiver estável,
não há necessidade de se apressar. Persistir por 21 dias é totalmente suficiente. À noite, Kari, com dores pelo corpo, finalmente conseguiu dormir. Logo foi acordada pelo som da coruja nos galhos. Irritados, eles pegaram o facão querendo acabar com isso. Após muitas dificuldades, finalmente chegaram ao segundo dia, mas Kari dormiu menos de 2 horas a noite toda, e o Mayun sugador de sangue continuou atacando. Aqui, Herbidossi estava se divertindo, com um mergulho estilo peão giratório. Assim, ele pode rapidamente se livrar dos insetos grudados no corpo. É a melhor maneira de lidar com isso atualmente. Depois de voltar ao abrigo, os dois planejam construir um abrigo contra o vento e uma cama. A surpresa na areia da noite passada fez com que ambos acordassem com dores nas costas. Bitoshi foi até o rio para coletar algumas folhas de palmeira, para usar como material. Dormir na natureza é tão importante quanto se manter aquecido. Não ter tempo suficiente para descansar também é muito perigoso. Então ele decidiu construir um abrigo melhor, para poder dormir bem esta noite. Enquanto isso, Kari usou algumas folhas como colchão, mas isso acabou sendo um problema para ele. Ele não só precisava se defender dos ataques dos mosquitos sugadores, como também terminar a tarefa de hoje antes de anoitecer. Mas, com o corpo todo dolorido, ele logo não conseguiu mais aguentar, chegando até a apresentar sintomas de tontura e vertigem. Felizmente, Bidoki foi bastante atencioso. Enquanto trabalhava, já tinha preparado água potável para ele. Mas não sei se é um problema de linhagem. A águia vampira continuou perseguindo Kariao. Só posso dizer que foi realmente lamentável. No final, por falta de uma força de trabalho, o abrigo não foi concluído. Parece que esta noite será mais uma noite difícil para dormir. Chegamos ao terceiro dia do desafio. Agora não foi apenas o cara que foi mordido. Até mesmo o Bidoki não conseguiu escapar ileso. Mas, como homem, ele ainda se levantou para continuar construindo o abrigo. Karei, que estava descansando no mesmo lugar, percebeu que não podia continuar assim. Ele queria ajudar Bidoshi a aliviar um pouco da pressão, já que Stimulus não conseguia fazer trabalhos pesados. Pelo menos podia procurar algo para comer fora da universidade. Mas no deserto, só havia espinhos e mais espinhos. Com muito esforço, encontrou um cato. Porém, ao cavar, começou a sentir tontura. Quase caiu em cima do cato. No fim, teve que chamar Bidoshi para ajudar, mas o estado de Kari parece estar ainda pior. Vendo essa situação, até mesmo Doki ainda tem tempo. Que importância tem o Kato agora? Ele ainda se esforça para acompanhá-lo de volta ao acampamento para descansar, mas, pelo que parece no momento, Kari provavelmente não vai aguentar por muito tempo, mesmo quando Doki joga água fria nele. Ele não sente praticamente nada. Sem outra opção, chamaram a equipe médica do programa. Após uma breve avaliação, descobriram que Kares não tinha nada sério. Ele apenas não tinha descansado bem à noite, mas ele já não queria mais suportar esses dias. Por mais que Bidoki tentasse encorajá-lo, não adiantava. No final, ele acabou saindo do desafio com a equipe do programa, e a pontuação dele caiu de 5,4 para 4,2. Sem as noites com Karei, Bidoki realmente se sentia muito triste. Depois de finalmente aguentar até o amanhecer, ele olhou para o abrigo deteriorado, pensativo. Talvez seja melhor construir outro lugar do zero. Dito e feito. Ele pegou apenas um facão e uma panela de ferro, e assim começou a jornada de bilhões. Ele planejava seguir sempre para o norte. Dessa forma, não apenas ficaria mais perto do ponto de evacuação, mas também seria mais fácil encontrar recursos hídricos. Depois de caminhar uma certa distância, ele encontrou vestígios deixados por animais. Esse caminho provavelmente levava a um riacho próximo. Após procurar por algum tempo, finalmente encontramos uma fonte de água ampla. Pelo que parece, deve haver muitos animais selvagens vivendo aqui. Agora não precisamos mais nos preocupar com comida e água. Além disso, a margem é feita de areia macia. Isso é muito melhor do que aquele lugar árido de antes. Mas os insetos irritantes ainda estão por aqui. Agora o Karo se foi. O vampiro Mayun só pode sugar o sangue dele. Ao amanhecer, ele sentiu dor pelo corpo todo. Suas costas já estavam cobertas de cicatrizes. Além disso, alguns Mayun já haviam penetrado na pele. Agora ele finalmente entendia o tipo de tortura que Kari havia passado antes. A partir de agora, ele teria que lidar com Mayun todos os dias, vivendo dias de sofrimento insuportável. Levou ao limite do colapso. Por fim, ao olhar para os peixes na piscina, teve uma boa ideia. Ele pegou um enorme Mayun. Usou cipós e espinhos de cato para fazer um anzol e uma linha de pesca. Foi até a ponte de madeira para começar a pescar. Infelizmente, não teve sorte e não pescou nada. À noite, voltou a enfrentar Mayun em um jogo de estratégia. Parece que não dá para ficar neste lugar. Chegamos ao 9º dia do desafio. Bidoki está tão faminto que até casca de árvore come. Este lugar desolado é realmente muito difícil. Não há absolutamente nada aqui. Voltamos ao abrigo anterior para continuar resistindo. Aguentamos até o 12º dia do desafio. Ele não aguentava mais ser atormentado por Mayun. Pega o facão e a panela de ferro. Pretende deixar este lugar triste. Mesmo que seja uma região desértica sob o sol escaldante, ainda é melhor que isso. Ele voltou ao leito do rio onde se encontrou no início das aulas. Descobriu que havia um fruto pendurado ao lado. Não se importou se era apenas uma fantasia sua. Simplesmente pegou e começou a comer. Depois, encontramos muitos desses frutos por perto. Agora não precisamos nos preocupar com comida. Este lugar é ótimo, exceto pela falta de água. Mas, como dizem, falo do diabo. Logo, Bidoki começou a sentir tonturas devido à falta de água. Em pouco tempo,
ele estava tão cansado que desmaiou no chão. Afinal, no lugar anterior, ele era frequentemente perturbado por Mayun. É simplesmente impossível dormir. Desta vez, ele conseguiu dormir tranquilamente por várias horas. Ao acordar, sentiu-se muito mais revigorado. Depois, comeu algumas frutas para encher o estômago. Agora só precisa encontrar um lugar com água, construir um abrigo e continuar sobrevivendo. Mas, num piscar de olhos, ele voltou para onde estava antes. Que situação, hein? Você prefere ser mordido a construir outro abrigo, não é? Mas não é que ele seja preguiçoso. É só o 15º dia, e já está preparando um barco para usar no carro, porque é uma longa distância a pé. A viagem é longa e a temperatura é muito alta. Conseguir percorrer metade do caminho já seria ótimo. Depois de um tempo ocupado, a pequena jangada de madeira finalmente ficou pronta. Agora tudo está preparado. Só falta aguentar até o 21º dia para ser perfeito. Mas o que ele não esperava era que o fruto verde que ele colheu casualmente de uma árvore quase tirou sua vida. Naquela noite, ele teve vomitos e diarreia. É mais desconfortável do que ser picado por uma águia sugadora de sangue. A equipe do programa percebeu que algo estava errado e veio rapidamente verificar a situação. Caramba! Quem diria que comer uma fruta aleatória acabaria causando uma infecção intestinal? E ainda está piorando. Só posso dizer que isso é realmente lamentável. Virou 15 dias de sofrimento contínuo. Foi levado para a ambulância. No final, também foi declarado que o desafio falhou. Bem, a história de hoje terminou. Você é realmente incrível. Se não tivesse comido aquele fruto verde, poderia ter completado o desafio seguinte. Sinta-se à vontade para deixar um comentário. Siga-me para um feriado ainda mais emocionante. Você quer viver como uma mulher deslumbrante e ainda ganhar $500.000 em uma ilha paradisíaca no Panamá, conhecida como destino de férias, comendo cocos e pegando caranguejos. Uma vida de sonhos, cheia de alegria. Desta vez, a equipe do programa decidiu inovar. Já que sobrevivência na selva tem tantos fãs, vamos sortear 2 para experimentar uma vida difícil. Então, esses 2 azarados sortudos foram escolhidos. O homem se chama Max. Ele é um presidente negro, mas passa os dias em casa assistindo séries de sobrevivência na selva e frequentemente incentiva alguém a ir para o meio do nada em busca de aventura, acender fogo, construir abrigo e emagrecer. Naquela época, ele dominava tudo. No final, a nota dada pela produção foi 4,5. Entre os fãs, isso é considerado bem alto. O parceiro dele se chama Bianca. Ela é uma entusiasta de exploração na selva, sabe caçar e possui habilidades básicas de sobrevivência. Ele tem muita confiança em suas habilidades emocionantes. Por isso, desta vez ele quis desafiar a maioria dos competidores. Sobrevivência na selva com lamentos. Para completar este desafio, ele ainda passou um mês aprendendo com um especialista em sobrevivência na selva, profissional. No final, a pontuação dada pela equipe do programa foi de 3,6. O local do desafio desta vez é uma ilha não desenvolvida no Panamá. Embora a paisagem seja deslumbrante, há muitas criaturas marinhas famosas na região. E na ilha também existem crocodilos e pitons ferozes. Se não prestar atenção, pode ser que nem chegue ao quarto prato. Depois de um tempo, os 2 novatos finalmente se reuniram. Ao ver que do outro lado estava o grandalhão Bianca, sentiram que este desafio estava praticamente garantido. Os 2 não levaram muitas coisas. Apenas um facão, uma panela de ferro e uma pederneira. De acordo com o mapa, eles precisam seguir para a região de água doce ao nordeste, onde poderão obter recursos hídricos para sobreviver e proteínas. O caminho pelo pântano é muito difícil de percorrer, especialmente ao atravessar a economia descalço. Não caminharam muito. Eles logo chegaram a uma selva densa. Mas, Anka, por descuido, caiu em um atoleiro. Felizmente, não era profundo. Com algum esforço, conseguiu sair. Continuaram a caminhar por um tempo. Finalmente viu o mar. Eles planejam ficar por aqui. Encontrar um lugar para construir um abrigo. Bem ali é uma área aberta. Ao lado tem um riacho. Vendo a situação aqui, desde que se desenvolvam sem riscos, durante o desafio, também dá para apreciar a bela paisagem da ilha, mas o trabalho ainda precisa ser feito. Afinal, não temos um abrigo. Se quisermos sobreviver, não é? Na prática, Max ficou responsável por cortar a madeira necessária. Enquanto isso, Lianca começou a montar a estrutura inicial do abrigo. Max achou que poderia usar alguns alimentos de origem vegetal para construir as paredes e o telhado, mas eles estavam apenas focados em construir um abrigo. Nem sequer pensaram que a água do riacho era formada pelo refluxo da água do mar. Primeiro, é de dar náusea. Mas hoje não dá para se preocupar com isso. Acender o fogo é a prioridade no momento. Felizmente, a temperatura nesta área é relativamente seca. Bianca rapidamente conseguiu acender o fogo. A noite chegou rapidamente. Os 2 na cama dormindo. Ouvem o som de animais vindo de perto. O audacioso Max quer ir direto pegar aquela proteína, mas acaba escorregando enquanto anda e cai direto no chão. No dia seguinte, ao acordar, afinal, a madeira não foi colocada corretamente. Só resta aceitar o azar. Hoje eles precisam pegar algumas folhas verdes como colchão. Assim não terão que dormir sobre os galhos. Como ontem não beberam água o dia todo, Lianca está se sentindo um pouco tonta, sem energia para fazer qualquer coisa. Mas para conseguir água doce do rio, é preciso ir até a nascente do riacho. Esta jornada certamente vai desperdiçar muito tempo. Eles ainda não construíram adequadamente o abrigo.
Atualmente, a única solução é encontrar cocos na ilha para matar a sede. Depois de beber bastante, os dois se sentiram bem melhor. Max também ficou mais animado para trabalhar, mas Bianca parece que ainda não se recuperou. Ela continua perguntando a Max o que deveria fazer. No começo, Max achava que seus colegas de equipe eram bem obedientes, mas, ao fazer mais perguntas, algo definitivamente parecia errado. Ele não era um entusiasta da vida selvagem. Como é que aqui ele não sabia fazer nada? Ficar chamando a Bianca só atrasava sua própria eficiência no trabalho. Mas, se não falasse nada, acabaria irritando-o. No final, por falta de opção, só conseguia ensinar a ele como usar cipós para amarrar madeira e fazer uma cama. No terceiro dia, começou a chover. Uma chuva forte. E isso foi uma boa notícia. A água da chuva é um presente da natureza. Max dobrou folhas em forma de copo. Hesitou em usá-las para pegar água. Enquanto Bianca foi mais esperta, ela simplesmente trouxe alguns cocos para usar como garrafas. No final, até mesmo a panela de ferro foi usada. Nesse momento, Max gentilmente ensinou a ele algumas técnicas de sobrevivência na selva, mas sua intenção foi mal interpretada. Bianca achou que ele estava dando ordens para ela. E isso gerou um pouco de insatisfação, mas ela não disse nada. Se Max soubesse disso. Definitivamente, preciso gritar que estou sendo injustiçado. Depois, chegamos ao quinto dia do desafio. Os dois, além de quase engasgarem, não comeram nem um pedacinho de comida. Max não aguentou mais. Hoje, ele fez uma armadilha de peixe com galhos. Planeja pescar no riacho. Ontem à noite, ele sonhou com um hambúrguer de bacon e queijo. Aqui, neste lugar deserto, não dá para esperar muito. Pegar um peixe rei de 5 quilos já me deixaria satisfeito. Bianca estava ali, com uma lança, agachada na beira do rio, mas, de repente, um crocodilo apareceu do nada. Ela levou um baita susto. Chamou o Max rapidamente para organizar uma operação de cerco, mas ele mesmo estava apavorado. Parecia que cada passo que dava estava pisando em um crocodilo. No final, com os gritos dele, conseguiram assustar as proteínas. À noite, os mosquitos, que não apareciam há dias, fizeram uma visita repentina. Eles morderam os dois até quase não aguentarem mais. Esta ilha tem muitas qualidades, mas os mosquitos são insuportáveis. E se você não tiver sorte, ainda pode ser infectado por um vírus mortal. Max agora está coberto de cicatrizes de mordidas. Hoje é o dia de verificar a pesca em ação. É tudo ou nada. Mas ao ver sua expressão decepcionada, já se sabe que não houve sucesso. O mais desesperador é que o céu está coberto de nuvens. Vendo os relâmpagos e o céu escuro, definitivamente não seria como antes, com uma chuva leve. Os dois rapidamente pegaram algumas folhas de bambu para cercar os arredores. Usaram como uma barreira contra a chuva. Mas o que eles não esperavam é que isso não teria utilidade alguma. Não conseguiu bloquear a tempestade e o vento forte. No dia seguinte, ao amanhecer, o abrigo já estava completamente destruído pelo vento. Bianca não sabe caçar. Então Max planejava deixá-la aqui. Mas acabou se expressando mal. E a irritou diretamente. Bianca sabe que, embora não faça muitas coisas bem, ela se esforça para tentar. Só que as palavras de Max, fazendo-o sentir que sempre está culpando ele. Depois voltou ao abrigo para discutir com ele, mas Max não reconheceu seus erros. E ainda culpou Bianca por não ser eficiente. Pronto, agora ele ficou irritado novamente. Na verdade, Max tem boas intenções. Só que sua forma de expressar é muito teimosa. Ainda recomendo dar uma olhada nas falas de Cafajestes. Bianca, por outro lado, se acalmou sozinha. Ela já começou a pensar em desistir. Felizmente, no final, achou que, afinal, já passou metade do tempo. Os dias restantes é só aguentar mais um pouco. Depois voltou para o abrigo. Max, por outro lado, ainda está teimoso. Mas o tom dele suavizou bastante. Afinal, ele estava lidando com uma mulher bonita. No final, os dois discutiram e chegaram a um consenso. Os trabalhos externos continuariam sendo feitos por Max, enquanto Bianca só precisaria viver no acampamento, consertar o abrigo e se recuperar. Mas o que os dois mais precisavam agora era comida. Já era o 9º dia do desafio. Dex já sentia seus músculos sendo desintegrados. Então ele foi até a costa para procurar alguns ouriços do mar. Mas andar descalço assim é muito perigoso. Porque se for picado por um ouriço do mar, pode ser fatal. Felizmente, depois de procurar por um tempo, ele teve sucesso. E Bianca também não ficou parada. Ele descobriu anteriormente que no tanque de crocodilos havia muitos peixinhos. Então decidiu montar uma armadilha para pescar aqui, usando estacas de madeira para formar um formato de M. Dessa forma, os peixes que entrarem terão dificuldade para sair. Ao voltar para o abrigo, os ouriços do mar do Max já estavam prontos, embora não fossem muitos, mas pelo menos forneceu bastante energia. Chegamos ao 10º dia do desafio. Max verifica a cesta de peixes e descobre que ainda está vazia. O método M de Bianca também não teve sucesso. Vendo o tigre pescando e comendo à vontade, Max realmente gostaria de se transformar em um pássaro agora. Os dias passam assim, um após o outro. Os dois não tinham outra solução além de depender da parceria. E ainda estão apenas no 11º dia do desafio. Eles simplesmente não conseguem imaginar como os outros participantes aguentam os 21 dias. Mas então, algo inesperado aconteceu. De repente, Max deu um salto para a praia. E apareceu com um caranguejo na mão. Uau! Isso foi mais rápido que um piscar de olhos. Os caranguejos nem sabem o que aconteceu. Já estão na panela. Agora os dois finalmente têm comida para comer. Como é um desafio de fãs, eles só precisam ficar à noite por 14 dias. E podem ir para o carro e fugir.
para voltar logo para casa e comer hambúrguer de carne com queijo. Durante 2 dias nem se dão ao trabalho de apreciar o lindo nascer do sol. Abra o mapa diretamente e prepare-se para evacuar. Mas este caminho não será fácil. Há cobras na terra firme e crocodilos nos pântanos. Seja onde for, fique atento aos perigos ao redor. Além disso, esses pântanos que parecem rasos. Se você não for cuidadoso, sua perna pode ficar presa. Felizmente, depois de muito esforço, finalmente avistaram a área marítima. Este trecho também é o mais perigoso recentemente. No fundo do mar há não apenas lagos vulcânicos, mas também ouriços do mar. Pisar em um deles não é nada agradável. No centro da área marítima há tubarões ferozes. Mas os dois não se importam nem um pouco. Ainda ativaram o modo de natação de costas para apreciar a paisagem. Só posso dizer que eles têm muita coragem. No final, eles também conseguiram embarcar no barco de evacuação da equipe. Tudo bem, está resolvido. A história deste episódio termina aqui. Você também gostaria de participar de algo assim, onde pode ver belas mulheres e ainda ganhar o prémio em dinheiro em uma sobrevivência na selva? Siga-me para mais episódios emocionantes na próxima vez.